Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Estamos quase lá, chegando ao final dos exercícios preparatórios para nos consagrar a São José. Um caminho que nós percorremos. Uma graça de Deus para mim e para você. Então não desistamos. Nós estamos nos organizando e vamos nos consagrar amanhã, porque amanhã é o 33º dia, é o dia da consagração. É o dia de nós nos apresentarmos e nos ofertarmos a São José, pelas mãos de Jesus e pelas mãos de Maria. Meditando os títulos da ladainha de São José, hoje, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Para colhermos melhor os frutos dessa consagração e para que os ensinamentos que nós estamos fazendo possam ser mais bem aproveitados na nossa vida, vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Porque toda palavra proferida, ela não gera fruto se ela não for regada pelo Espírito Santo. Preciso que o Espírito Santo regue para que ela germine, para que ela gere fruto. E eu desejo que tudo aquilo que estamos vivendo nesses 33 dias possam gerar frutos abundantes de conversão na tua vida. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro. O frio aquecei, dai à vossa igreja, que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte. Alegria eterna. Amém. Aleluia. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. É assim que invocamos São José, protetor da Santa Igreja, da igreja doméstica, que é a sua casa, da igreja, instituição, a Igreja de Cristo, que tem sido tão abalada nesses últimos tempos pelos seus filhos rebeldes, pelos seus filhos não convertidos. Quantas coisas nós temos visto acontecer dentro da igreja. Quanto escândalo que tem abalado a fé de muitos, né? Coisas horrorosas têm acontecido. Porque as pessoas têm se desviado, não têm se convertido completamente. A conversão é só de boca, não adentrou ao coração. Não se faz penitência, não se adora o Santíssimo Sacramento. Por isso que nós suplicamos, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Rogai pelas famílias, São José, para que cesse em nossa sociedade o aborto, para que cesse o divórcio, para que cesse as famílias desestruturadas, que as famílias possam buscar na tua família sagrada o exemplo e o modelo para se viver. Vamos abrir com o pensamento de São Paulo VI. A Igreja invoca São José como seu patrono e protetor por meio de uma confiança inabalável de que ele é quem Cristo desejou confiar o cuidado e a proteção de sua própria infância humana e frágil, continuará desempenhando no céu sua tarefa protetora, a fim de guiar e defender o corpo místico do mesmo Cristo, o qual está sempre fraco, sempre sob ataque, sempre em estado de perigo. A Igreja precisa da proteção de São José. De acordo com os desígnios da providência, a Igreja sempre precisou de sua proteção. Mas hoje, mais do que nunca, ela vem sendo atacada pelos que estão fora dela, Satanás e o mundo. E por aqueles que estão dentro dela, muitos de seus próprios filhos. Infelizmente, a Igreja deve ser protegida também de padres e bispos heterodoxos e espiritualmente fracos. Não acredita em mim? Bom, em 29 de junho de 1972, o Papa Paulo VI alegou que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Ele estava certo. A igreja está numa bagunça. A fumaça de Satanás infiltrou mesmo em seus níveis mais altos. O único jeito de limpar a fumaça e tornar a igreja bela novamente
é arrepender-se e voltar à ordem. Não há outra maneira. Jesus nunca prometeu que todas as pessoas dentro da igreja seriam santas. O joio e o trigo crescem juntos. A igreja é santa em sua essência, porque é a esposa de Cristo. Mas muitos de seus membros individuais não são santos e estragam sua beleza com suas ações criminosas e pecaminosas. No tempo de Deus, o joio e o trigo serão separados. Nosso papel é permanecer perto de São José. Perto. Dessa forma, seremos trigo, não joio. Vamos ver o que diz São João 23. Para sermos fiéis como colaboradores humildes do plano divino em nossas vidas, precisamos juntos, com a proteção da Virgem Maria, da de São José, um poderosíssimo intercessor. Para sermos fiéis como colaboradores humildes do plano divino em nossas vidas, precisamos junto, com a proteção da Virgem Maria e de São José, um poderosíssimo intercessor. São José protege a igreja. Estamos vivendo dias marcados por vários escândalos, confusões e divisões. Não é fácil permanecer fiel, zeloso e esperançoso. Ainda assim, temos motivos para esperança. Deus nunca nos abandonará. São José também não. Ele sabe o que está se passando na igreja e quer corrigir a situação. Vamos a um pensamento de São José Marelo. São José é sempre o diretor do coro que entoa os cantos, mas às vezes permite algumas notas desafinadas. São José é sempre o diretor do coro que entoa os cantos, mas às vezes permite algumas notas desafinadas. Há muitas notas desafinadas na igreja atualmente, mas não pule do barco. No seu tempo, o Pai Celestial colocará em tudo um ponto final. Veremos a glória da igreja novamente. Tudo está nas mãos da divina providência. Confie. Em um tempo de perseguição, a igreja no México, o beato Miguel Pró voltou-se para São José. Sua primeira missa fora dita num altar dedicado a São José. E ele mais tarde daria sua vida como mártir diante de um pelotão de fuzilamento, com um crucifixo em uma mão, o rosário em outra e São José em seu coração. Ele oferece palavras de conforto para tempos difíceis em que vivemos, declarando: o esplendor da ressurreição da igreja já está a caminho, porque as trevas da paixão da igreja estão agora em seu auge. Agarre-se a Jesus, Maria e São José. Eles estão conosco. Confie na divina providência. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Só podemos clamar assim, como está no final da ladainha de São José, não é mesmo? Tantas coisas que temos vistos, os filhos da igreja, não é até mesmo os filhos prediletos de Nossa Senhora, os sacerdotes cometerem. Mas não desistamos. O nosso papel como filhos espirituais de São José é interceder. É ser um ponto de apoio, mas também ser um grande bloqueio. Sabe aqueles bloqueios gigantescos que se colocam em rodovias ou quando aquelas rochas imensas caem que só com muito esforço para tirar? Nós precisamos ser assim, ser essa muralha e essa barreira espiritual para conter o avanço de Satanás na sociedade e na igreja. E sabe como que nós podemos fazer isso? Por meio da nossa vida de santidade. Quanto mais nós nos esforçarmos para sermos santos, mais nós seremos bloqueio para os ataques de Satanás. Ele não suporta uma alma santa. Ele não aguenta ficar perto de alguém que é santo. Aí você me diz, mas eu continuo pecando. Os santos também foram pecadores. Qual que tem que ser o nosso diferencial? Nos arrepender, reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Deus, diante do sacerdote. E não desistir. Santidade se constrói assim. Por isso nós precisamos buscar todos os dias. Por isso que você está aqui, se consagrando a São José. Nós vamos continuando com a nossa meditação deste dia. Abrindo com um pensamento de São José Marelo. Porque nós estamos meditando São José como patrono da Igreja Universal. São José, patrono da Igreja Universal. E o que nos diz São José Marelo? Regozijai-vos sob o manto paterno de São José.
refrigério seguro nas tribulações. Regozijai-vos sob o manto paterno de São José, refrigério seguro nas tribulações. Papa Leão XIII nos diz o seguinte: ele, São José, foi o chefe da divina família na terra, com autoridade paternal. A igreja está consagrada à sua lealdade e proteção. Alguém assim tem uma dignidade tão extraordinária que não existe honra que não lhe seja devida? Você sabia que a raiz da palavra patrono é pater, pai? Você sabia que foi por causa de um zeloso padre dominicano que São José veio ser proclamado patrono da Igreja Universal em 1870 pelo beato Papa Pio IX? Foi isto o que aconteceu. O padre dominicano é o beato João José Lataste. E de 1832 a 1869 foi a época em que ele viveu. Ele viveu pouco, de 1832 a 1869. Ele foi muito devoto de São José. Antes de ingressar na ordem dos pregadores, João José acreditava que sua vocação era o matrimônio. Já comprometido, não estava em paz com a sua decisão e discerniu que Deus o chamava a ser um padre dominicano. Depois de anos de estudo, foi ordenado sacerdote e logo se tornou conhecido como padre muito piedoso e devoto de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria Madalena e São José. Ele amava a mensagem de Lourdes, a tal ponto que viajou até lá para falar pessoalmente com Santa Bernadette sobre-os. Ele também tinha uma grande devoção por Santa Maria Madalena. Foi por isso ele atuou num presídio feminino e mais tarde fundou uma comunidade dominicana para mulheres saídas da prisão, a Congregação das Irmãs Dominicanas de Betânia. Mas foi seu grande amor por São José que inspirou o Vigário de Cristo a proclamar São José patrono da Igreja Universal. O Papa de então era o Beato Pio IX, responsável pela declaração do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Pessoas de todo o mundo, inclusive muitos bispos, tinham-lhe escrito e pedido que considerasse levar a dogma essa doutrina mariana. Depois de muita oração, investigação teológica e reflexão, o Beato Papa Pio IX percebeu que esse dogma era tanto verdadeiro como agradável a Deus e concordou em atender aos pedidos que recebera. A proclamação do dogma aconteceu no dia 8 de dezembro de 1854. O Papa era muito devoto de São José e havia anos que também recebia pedidos de sacerdotes e bispos e leigos para proclamar São José patrono da Igreja Universal. O Beato Papa Pio IX queria que São José fosse mais conhecido e mais amado, e se sentia inspirado por esses pedidos, mas hesitava. Seria aquela hora certa para a proclamação? Seria ela para o bem de Cristo e da Igreja? Tudo isso mudaria com a chegada de uma carta de um zeloso padre dominicano. Como muitos outros, o padre João José Lataste escrevera ao Papa pedindo a proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. Sua carta foi entregue ao Papa em 1868. Ele estava tão convencido de que Deus queria esta proclamação para o bem da Igreja que disse ao Papa ter prometido a Deus sua própria vida em sacrifício pelo patrocínio de São José a toda a Igreja. O Papa se comoveu profundamente com a petição de João José e se convenceu de que era Deus quem falava por meio daquele dominicano. Vamos ver o que diz o Papa Pio IX. Esse bom religioso, João José Lataste, oferece a própria vida em sacrifício para ver São José declarado o patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, mas o padre Lataste foi o único a oferecer a própria vida. Isso são palavras do Beato Papa Pio IX. É forte, né? Alguém oferece a vida para ver São José declarado patrono universal da Igreja. A fim de cumprir sua promessa a Deus, o Beato João José praticou a penitência em atos heróicos de mortificação. Todos pela intenção de ver o Papa declarar São José o patrono da Igreja Universal. Ele morreu em 1869, aos 36 anos de idade.
Um ano mais tarde, a 8 de dezembro de 1870, na solenidade da Imaculada Conceição, o Beato Papa Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal. São João XXIII, que também foi Papa, escreveu o seguinte: foi o daquele 8 de dezembro de 1870, um breve, mas precioso e admirável decreto, Urbi et Orbi, que abriu um veio de riquíssimas e preciosas inspirações aos sucessores de Pio IX. Vamos ver o que diz o decreto oficial? Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, assim chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho, unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O Senhor o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. Olha, vou repetir aqui. Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura, o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José e lhe foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus, para conseguir a vida eterna. Por essa sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois a Virgem Maria, Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nesses tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovadas suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou o patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrado com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava, por causa da quaresma. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do castíssimo São José. É essa a meditação do dia de hoje que nós chegamos ao fim. Vejam, são palavras fortes, mas são palavras seguras para nos guiar. A prática para nós nesse dia, rezarmos o texto. E a ladainha de São José, mas com um coração ainda mais confiante. Mais confiante, porque nós temos certeza que São José é querido por Deus. Que São José pode nos proteger, proteger a nossa casa e a nossa família. Nós estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.